Senhor, e nós temos nesses versículos finais de Romanos uma doxologia. Aí você pode perguntar assim para mim, mas o que é doxologia? A palavra doxologia, ela vem de dois termos: doxa, que significa louvor, honra, logia, logos, a palavra. Logia é a palavra. Então, juntando doxo e logia, significa uma expressão de louvor, uma expressão de adoração ao Senhor, realizada em forma de cânticos, em forma de salmos e orações que expressam gratidão a Deus. Tudo que nós fizemos até agora foi uma doxologia, uma exaltação, um cântico ao nosso Deus. Interessante que o apóstolo Paulo, ele inicia os versículos aqui falando da riqueza e da sabedoria de Deus. Ele usa uma interjeição ou uma exclamação, é uma alegria imensurável. Tem aquele ponto ali, um ponto de exclamação, é uma interjeição também. Ele está expressando uma alegria imensurável. Ele diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quando ele fala essas palavras, ele está falando com alegria, ele está falando com júbilo, com contentamento. Em seguida ele fala sobre o juízo e os seus caminhos, também com uma interjeição no final. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Então você percebe que nessas duas frases ele está jubilando. Nessas duas frases ele está louvando o quê? A riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus. Ele está falando também: insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Ele usa duas palavras: insondáveis, inescrutáveis, justamente para se referir à riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus. Será que dá para a gente entender, compreender os caminhos do Senhor? Paulo está dizendo para nós que os caminhos do Senhor são insondáveis. Não dá para você saber, não dá para você mensurar qual é o caminho do Senhor. Além de insondáveis, ele fala também que os seus juízos são inescrutáveis. Em seguida, o apóstolo Paulo, ele fala da sabedoria com vários pontos de interrogação. Primeiro foi o ponto de exclamação, 2 pontos. E aqui ele começa a falar da sabedoria, perguntando para os irmãos e perguntando para a igreja nessa noite. A primeira pergunta que ele faz: quem conheceu a mente do Senhor? Aleluia! Será que tem alguém aqui que consegue conhecer, saber sobre a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem foi o conselheiro de Deus? E agora o Deus eterno dizendo: quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Será que teve alguém aqui antes de Deus? Antes do Criador? Antes daquele que existe para todos sempre? Será que existe? E na parte final da doxologia, ele louva o Criador como sustentador de todas as coisas, porque ele diz assim: pois dele, por ele e para ele
são todas as coisas, a Ele seja a glória para sempre. Amém, aleluia. Interessante que no finalzinho aqui, a Ele seja a glória para sempre, ele usa também uma interjeição, uma exclamação, uma admiração ao Criador de todas as coisas. Eu estava percebendo, meus irmãos, olhando para a palavra de Deus nesta noite, nós temos muitas doxologias, nós temos louvores a Deus, nós temos louvores pequenos, nós temos louvores grandes. Por exemplo, aí em Filipenses capítulo 2, nós temos uma doxologia que fala sobre a encarnação de Jesus. Ali é um louvor, meus irmãos. Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante, é um louvor a Jesus Cristo. Ele diz assim: embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Aleluia. Aqui nós temos uma doxologia. A igreja primitiva tinha um hábito de louvar, de engrandecer nos seus cultos, nas suas reuniões, utilizando justamente esses versículos que vai até a questão lá da glorificação, que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Interessante que no livro de Timóteo, na primeira epístola de Timóteo, Paulo, ele faz uma doxologia, utilizando o esvaziamento, utilizando a encarnação de Jesus, mas de uma forma curta. Deus foi manifestado em corpo. Me lembro de um hino que nós cantávamos antigamente: manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Aleluia. Esse era o louvor cantado, era uma doxologia ao nome do nosso Deus. Ele foi manifestado no corpo, ele se encarnou, mas foi justificado no Espírito, ele foi visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Doxologia, louvor ao nosso Deus. E tem uma também que está em Efésios, no 3º capítulo, que eu gosto muito dessa doxologia, quando o apóstolo Paulo está escrevendo aos irmãos de Efésios, no 3º capítulo, ele exorta os irmãos para que compreendam. Compreender o que? A largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então Paulo está querendo, Paulo está desejando que os irmãos de Efésios compreendam o tamanho do amor de Deus. Aleluia. Que os irmãos compreendam a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus, que é amor imenso. Aleluia. Que amor maravilhoso. E depois ele faz uma doxologia, ele louva, ele exalta o nome do Senhor, dizendo: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém.
Ele é poderoso. Às vezes eu tenho dificuldade que certos irmãos eles não conseguem louvar o Senhor, eles não conseguem engrandecer o Senhor, magnificar o nome do Senhor. Interessante que na igreja primitiva havia o hábito de louvar, havia o hábito de cantar, havia o hábito de magnificar o nome do Senhor. E quando nós louvamos ao Senhor, nós precisamos, meus irmãos, nós precisamos de louvar o Senhor. Aleluia. Nós necessitamos, né? Todo ser humano ele foi feito para louvar, todo ser humano foi feito para exaltar o nome do Senhor. E nós temos também as doxologias no livro de Apocalipse. No capítulo 4, nós temos uma doxologia maravilhosa. Interessante que João, o apóstolo João, ele vai caracterizar os querubins, aqueles anjos que estão ali ao lado do trono de Deus e que cuidam da sua santidade. Ele vai caracterizar, ele vai dizer sobre cada um deles. E ele diz assim: cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. De noite, presta atenção, de noite, esses anjos repetem sem cessar, olha aí, dia e noite, o tempo todo, eles repetem sem cessar: Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Os anjos estão louvando ao Senhor. Aleluia. Os querubins estão magnificando o nome do Senhor. Aleluia. E eles cantam, eles louvam ao Senhor dia e noite, constantemente, dizendo que Ele é santo, que Ele é santo. Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, Ele era, Ele é e Ele virá para buscar a sua igreja. Aleluia. Nós temos que cantar, nós temos que louvar, engrandecer o nome do Senhor. E também os 24 anciãos que estão ao redor do trono de Deus louvam ao Criador. Eles dizem assim, os 24 anciãos: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, aleluia, és digno de receber a honra, é digno de receber o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Os anjos estão louvando o Senhor. Os 24 anciãos, que é uma representação da igreja, do Antigo e Novo Testamento, eles estão dizendo que Deus é digno de toda glória, toda honra e de todo o poder, porque criaste todas as coisas. E no capítulo 5, meus irmãos, nós temos também uma doxologia maravilhosa no capítulo 5. Quando o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, recebe o livro da mão daquele que está assentado no trono, os 4 seres viventes e os 24 anciãos, eles estão, olha só, os 4 seres viventes, os querubins e os 24 anciãos, eles estão com o quê? Com harpas e taças cheias de ouro de incenso, que são as orações do santo. E eles estão cantando o hino novo, dizendo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, com teu sangue compraste para Deus
homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste rei e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão para sempre. Aleluia. Toda a terra. Eles estão cantando um hino novo. Aleluia. Toda vez que você canta, é um hino novo. Toda vez que você exalta, é como se você não tivesse ainda exaltado. Então, quando você faz uma doxologia para o Senhor, aleluia, você está cantando um hino novo. É isso que subentende aqui nos louvores desses anjos. E no final do capítulo 5, nós temos uma doxologia com muitos anjos. Aleluia. Diz assim, ó: milhares de anjos, milhões de milhões, os seres viventes e os 24 anciãos, todos cantavam em alta voz. Eles estavam dizendo: digno é o cordeiro que foi morto, de receber o quê? O poder, de receber riqueza, de receber sabedoria, força, honra, glória e louvor. Aleluia. Ele é digno de receber milhões e milhões, milhares e milhares de anjos cantando, e os seres viventes e os 24 anciãos estão louvando ao Senhor, dizendo que Ele é digno. Quem é digno? O Cordeiro de Deus. Ele é digno do quê? Ele é digno de receber o poder, de receber riqueza, de receber sabedoria, de receber força, de receber honra, glória e louvor ao nosso Deus. Aleluia. O céu é isso. O céu é louvor. O céu é adoração. E o coro, interessante que o coro se estende no finalzinho, diz assim, ó: todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, diziam: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o poder para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos de louvar o Senhor. A igreja precisa de adorar o Senhor. A igreja precisa de exalar louvor ao nosso Deus. Aleluia. Nós necessitamos. Ali Paulo estava acostumado de fazer doxologia ao nosso Deus. É somente você ler as suas cartas. Daqui a pouco ele está falando sobre teologia, ele para e começa a cantar e a louvar ao Senhor. Aleluia. Agora, meus irmãos, nós temos duas interjeições, duas exclamações. Ele vai dizer assim: ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis são os seus caminhos. Eu estou fazendo a leitura de Romanos. O apóstolo Paulo inicia sua carta aos Romanos falando da situação dos gentios, falando da condenação, falando do pecado. No capítulo 1, Paulo está falando sobre o pecado. Ele está dizendo assim, ó: trocar a verdade pela mentira, adorar e servir as coisas criadas em lugar do Criador. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. No capítulo 1 ele está falando de comportamentos, de homossexualismo, homem com homem, mulher com mulher. As pessoas estão fora do prumo, estão fora da vontade do Senhor. É isso que ele está falando no capítulo 1 de Romanos. No capítulo 2, ele fala sobre os judeus. Presta atenção.
No capítulo 1 ele fala sobre os gentios. No capítulo 2 ele fala sobre os judeus, da sua religiosidade e principalmente da dificuldade deles de cumprir a lei de Deus. No terceiro capítulo, olhando tanto para os gentios quanto para os judeus, Paulo ele dá um axioma, Paulo ele dá uma sentença, dizendo: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, não tem nenhum justo, não tem ninguém que se salve, porque todos estão perdidos, todos estão em pecado, e todos carecem, todos precisam, todos necessitam da glória de Deus, aleluia, da presença de Deus. E no capítulo 4 de Romanos, ele vai usar o exemplo de Abraão, para falar da salvação pela fé, porque Abraão creu em Deus primeiro, e no ato dele crer, e no ato dele acreditar que Deus poderia lhe dar um filho, a Bíblia diz que Abraão foi justificado por Deus simplesmente pelo fato dele ter acreditado que Deus lhe daria um descendente. E a salvação, meus irmãos, é pela fé. Cristo Jesus nos justificou, morrendo na cruz e ressuscitou no terceiro dia. O capítulo 4 de Romanos é um capítulo maravilhoso, é um capítulo que fala da salvação, é um capítulo que fala da fé em Jesus Cristo, que Jesus Cristo nos deu a fé nele, louvado seja o nome do Senhor. E quando ele chega no capítulo 5, ele vai pegar dois personagens. O primeiro personagem é Adão, o segundo personagem é Cristo. Todos nós perecemos em Adão, porque Adão, ele é um representante da raça humana. Por Adão veio o pecado, por Adão veio a desobediência, por Adão veio todas as coisas que nós conhecemos, ansiedade, depressão, angústia. Mas Deus também mandou o seu Filho, Deus também mandou Jesus Cristo. Enquanto que Adão nos deu a condenação, nos deu o pecado, nos deu a maldição, Jesus Cristo nos deu a salvação. Jesus nos deu a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Nós recebemos a vida eterna em Jesus Cristo. E no capítulo 6, meus amados, Paulo fala da graça que superabundou. Aleluia. A graça superabundou na sua vida. Que coisa maravilhosa. A graça veio sobre você. Você que estava perdido, você que estava marginalizado, longe da presença de Deus, aleluia. A graça foi lá. É uma graça superabundante. Não é você, presta atenção, não é você, mas a graça do Senhor na sua vida. É a graça superabundante na minha vida e na sua vida. E agora Paulo vai dizer no capítulo 6 que por causa desta graça, por causa da presença de Deus, nós vivemos em novidade de vida. Nós vivemos para Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Onde abundou o pecado, superabundou a graça que superabundou na minha vida e na sua vida. A graça que nos acolheu, a graça que nos amou, a graça que nos achou lá no pântano do pecado, que estávamos sujos, mas a graça foi lá e te achou, e te escolheu, e te santificou, e
te justificou, aleluia. E você está aqui nessa noite, é por causa da graça do Senhor. Você está aqui nessa noite, é porque Ele te abraçou, Ele te escolheu. E no capítulo 7, Paulo fala da luta, só quem é crente. Só quem é crente tem a luta da carne e do espírito. A pessoa que não é cristão, ela não tem luta, ela não tem essa batalha interior, ela não tem. De um lado a carne lhe diz, faça isso. Do outro lado o espírito lhe diz, não, faça tal coisa. A pessoa que não é cristã, ela não passa por essa luta. Mas todo cristão, ele tem dentro de si essa luta. Paulo vai dizer assim, ó, o que faça não é o bem que desejo. Eu gostaria de fazer o bem que eu desejo, mas eu estou fazendo o mal que eu não quero. Então tem dentro de nós essa natureza, uma natureza que, ao invés de nos puxar para a presença de Deus, nos leva para longe de Deus. E agora, o que vai acontecer? Já que nós não temos capacidade de por nós mesmos cumprir a palavra de Deus, no capítulo 8, Paulo vai dizer, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para mim, não há acusação para você, não há penalidade para você, não há mais acusação, não há mais condenação, porque nós fomos justificados em Jesus Cristo. Jesus, Ele me justificou, aleluia. Jesus, Ele me perdoou. Jesus, Ele derramou o sangue dele, o sangue carmesim, o sangue unigênito, para que nós tivéssemos a certeza da nossa salvação. Além de nós termos a certeza da nossa salvação, além de você saber que Jesus Cristo, Ele morreu, que Ele te justificou com o sangue dele, Ele também está nos dizendo, no capítulo 8, que o Espírito Santo, Ele mora, que o Espírito Santo, Ele reside dentro de nós. Aleluia. Em Romanos capítulo 8, versículo 16, diz assim, o Espírito, Ele testifica ao nosso Espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Você está entendendo aqui? O Espírito Santo, Ele vive em mim. O Espírito Santo, Ele faz morada em nossa vida. O Espírito Santo, Ele faz morada na sua vida. Você é morada, você é templo, você é casa do Espírito Santo. E o Espírito Santo, Ele nos ajuda. O Espírito Santo, Ele nos habilita. O Espírito Santo nos capacita a vencer o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, Paulo vai dizer, certamente vocês sabem o que? Que são templos de Deus, e que o Espírito Santo de Deus habita em vocês. Ou melhor, que o Espírito Santo de Deus, Ele vive em vocês. Vocês são casa, vocês são templo de Deus. Então no capítulo 7 ele fala dessa luta que nós temos. No capítulo 8 ele fala da nossa justificação. E no capítulo 9, meus irmãos, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, o apóstolo descreve o plano de Deus para o povo de Israel. Eu não sei se você já teve a perseverança de fazer a leitura de uma forma
garimpando, aprendendo, entendendo esses capítulos, porque são capítulos difíceis de entender. O capítulo 9, o capítulo 10 que nós estudamos aqui, terça-feira passada, e principalmente o capítulo 11, que a maioria dos teólogos, a maioria dos pastores, dos pregadores, dizem, afirmam que o capítulo 11 de Romanos é um dos capítulos mais difíceis, mais complexos do Novo Testamento. Então, se você for olhar esses capítulos, Paulo está falando da salvação, mas a salvação não é mais baseada na lei. A salvação, ela é baseada no Evangelho. A salvação é baseada na pregação da palavra de Deus. Serão salvos os judeus, serão salvos por meio da graça de Deus. Em Romanos capítulo 10, versículo 4, está escrito assim, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. A lei pode salvar? Não pode. A lei não pode salvar. Os 10 mandamentos não podem salvar. Tem gente que fica aí dizendo assim, eu vou deixar de comer certo tipo de carne para alcançar a salvação. Eu vou guardar tal dia para eu alcançar a salvação. Mas está nos dizendo, a palavra de Deus está nos dizendo que a lei, quando eu falo de lei, eu estou falando de observância. Ela não pode salvar ninguém. Não tem poder de salvar ninguém. O fim da lei é Cristo. Cristo, ele é o fim da lei para a justificação de todo aquele que crê. Agora, nós não estamos mais debaixo da lei. Agora, nós estamos debaixo da graça de Deus. Interessante que o povo judeu e a igreja é um povo só. É um povo só. Não tem separação. Não tem divisão. Não tem gentil. Não tem judeu. Paulo fala isso em Gálatas. Não tem mais separação. Interessante que as pessoas querem separar. Querem fazer uma divisão. Não, Jesus ele vai vir para os judeus. Jesus vai vir para a igreja. Aonde? Não tem mais essa divisão. Agora é um povo só, lavado no sangue de Cristo. É um povo, pode ser francês, pode ser espanhol, pode ser italiano, pode ser brasileiro, pode ser judeu, pode ser coreano. É um povo só, e o único requisito é acreditar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Os horizontes de Paulo, meus irmãos, olhando aqui, para esses capítulos que nós vimos, do capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo está falando de tempo, Paulo está falando de eternidade, Paulo está falando de história, de escatologia, Paulo está falando de salvação, de justificação, Paulo está falando de viver uma vida em santificação. Aleluia! E agora parece que ele está muito ofegante. Ofegante, sabe? Quando você chega no pináculo, uma montanha, ele está subindo aquela montanha. Quando ele chega lá em cima, ele está ofegante. Quando ele chega lá em cima da montanha, ele está deslumbrado, olhando para aquela natureza, olhando lá de cima, toda aquela natureza, aquele verde, aquela neve, cobrindo toda aquela montanha, e ele não aguenta, ele não suporta. Nesse momento, ele faz essa doxologia, ele glorifica, ele exalta ao Deus que sabe tudo. Os seus caminhos são insondáveis, aleluia, inescrutáveis. Interessante que hoje, eu estava lendo a primeira epístola de Coríntios, Paulo fala dessa sabedoria. Ele fala dessa sabedoria. Ele fala assim: Deus em sua sabedoria
usou a loucura de nossa pregação para salvar os que creem. Pois os judeus pedem o quê? Sinais. Tem pessoas que estão procurando sinais. Os gentios buscam sabedoria. Mas Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Aleluia. As pessoas estão buscando sinais. As pessoas estão buscando conhecimento. Mas Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. Aleluia. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. E Deus vai usar o profeta Isaías no capítulo 55 e vai dizer assim: os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos, mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos, mais altos do que os seus pensamentos. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos duas interjeições, e também nós temos algumas interrogações. Paulo pergunta assim: quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Primeiro o apóstolo Paulo, ele está usando o texto de Isaías, capítulo 40. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Alguém conheceu aqui a mente do Senhor? Alguém já deu conselho para Deus? Ô Deus, quero lhe dar um conselho. Eu acho que o céu, o Senhor tem que melhorar o céu. O Senhor tem que melhorar as ruas. O Senhor tem que melhorar a topografia da Nova Jerusalém. A pergunta é: quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ele está usando o texto aí de Isaías 40 para equiparar a mente do Senhor com a nossa. Uma pergunta: será que somos capazes de conhecer a mente do Senhor? Ou saber os pensamentos do Senhor? Eu lhe pergunto: será que somos capazes de lhe acrescentar alguma coisa? Você é capaz? Talvez para mim sim. Para mim você é capaz de me acrescentar alguma coisa. Pastor, eu acho que você poderia fazer isso ou fazer aquilo, porque a minha mente é finita. Mas será que eu sou capaz de acrescentar alguma coisa para o Senhor? Será que podemos afirmar que temos crédito com Deus? Quem primeiro lhe deu para que Ele o recompense? Essa segunda parte aqui é Jó 41. Paulo está utilizando o texto de Jó 41. Quando Jó perdeu tudo, acabou tudo, e Jó ele questiona Deus, ele questiona muitas coisas, e Deus então chega para Jó e diz: quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Ou seja, será que nós temos crédito com Deus? Eu lhe pergunto: eu tenho crédito com Deus. Deus me deve. Eu já orei muito. Eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Deus me deve. Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Nós não. Nós não conhecemos a mente do Senhor. Nós não somos seus conselheiros. Nós não temos capacidade, porque a nossa mente é finita. A nossa mente é pequena. Nós dependemos inteiramente dele para nos ensinar e para nos salvar. Nós dependemos de Deus. Aleluia. Aleluia. E ele fala assim para Jó:
Cinge aí. Cinge. Porque agora eu quero falar com você. É como se Deus estivesse chamando Jó para a briga. Quer brigar, Jó? Quer brigar? Quer me questionar? Quer questionar os meus desígnios? Quer questionar o caminho que eu tenho para a tua vida? Por acaso você tem capacidade de acrescentar alguma coisa que primeiro lhe deu para que ele o recompense? Aleluia. Quem você pensa que é? Comedor de arroz, de feijão e bebe Coca-Cola para correr logo. Pois dele e por ele são todas as coisas. Se perguntar, só Coca-Cola, não tem salsicha também. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Dele, olha, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Se perguntarmos de onde surgiram todas as coisas no princípio, bem como de onde elas vêm ainda hoje, a resposta é Deus. De onde vêm todas as coisas? De onde veio a natureza que nós vemos? De onde vem o sol? De onde vem a lua? De onde vem os mares? Tudo que existe, tudo que você vê com seus olhos, de onde vem? Vem de Deus. Deus é o Criador de todas as coisas. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Primeiro, porque dele, sem indagarmos como todas as coisas vieram a existir e como continuam existindo, a resposta será por intermédio de Deus. Além de criar o mundo, além de fazer tudo que ele fez, Deus sustenta o mundo. Deus é a base do mundo. Deus é o alicerce de todas as coisas. Se o mundo está sendo sustentado, é porque Deus está com as suas mãos estendidas para o mundo. Primeiro, Deus fez todas as coisas. Segundo, Deus sustenta todas as coisas. Se perguntarmos por que tudo veio a existir e para onde irão todas as coisas, a única resposta é por causa de Deus e para Deus. Para onde irão todas as coisas? Sim, tudo é por causa dele. Tudo que existe é por causa dele. Tudo que existe é para ele. Tudo que existe é para a glória dele. Tudo que existe é para a sua presença. Tudo que existe é para a sua sabedoria, para a sabedoria de Deus. Porque além dele ser o alfa, aleluia, além dele ser o começo de todas as coisas, aquele que iniciou todas as coisas, além dele ser o criador de todas as coisas, ele também é o ômega de todas as coisas. Aleluia. Ele também é o final de todas as coisas. Ele também é o absoluto de todas as coisas. Eu me lembro quando Adolf Hitler, estudando a história, ele tomou aquele cálice da cicuta, deu um tiro, primeiro ele tomou o cálice, depois ele deu um tiro na cabeça e se matou. E aí daqui a pouco essa notícia começou a se espalhar em Berlim, dizendo: olha, o Hitler se matou, tirou a própria vida. E nós temos algumas pinturas, algumas fotos, algumas imagens, que as pessoas pegavam a foto dele, aquele indivíduo de bigodinho, ordinário, que fez um mal terrível para a humanidade. As pessoas pegavam as fotos e jogavam no lixo. As pessoas estavam revoltadas porque eles acreditaram no homem,
Eles acharam que aquele homem podia ser o alfa e o ômega, mas não era. O único que é alfa e o único que é ômega é Deus. Deus é o Criador de todas as coisas. Deus, além de ser o alfa, além de ser o primeiro, além de ser o Criador, além de originar todas as coisas que existem, Deus também é o ômega, é o final. Ele é aquele que virá para buscar a sua igreja e levá-la para o céu. Ele vem buscar a sua igreja. Ele vem buscar o seu povo. E ele termina dizendo assim: a Ele seja a glória para sempre. Amém. Sim, somente a glória para Ele. O orgulho humano é tão ofensivo. O ser humano, ele quer se comparar com Deus. Ele quer ser como Deus. Quando você se orgulha, porque orgulho é você se colocar em cima, é você achar que é maior, é você achar que é melhor, é você achar que nunca vai morrer, que nunca vai lhe suceder nada. Você se exalta. Mas veja só, orgulho é como se comportar como se fôssemos Deus. É como se comportar, você se pavoneando por toda a terra, como se fosse o dono do mundo, se pavoneando, se achando. Tem muita gente que se acha, tem muita gente que vive aí se pavoneando, achando que ele é o bambambam da situação, achando que ele pode todas as coisas, mas ele está dizendo: a Ele seja a glória para todos sempre. A glória não é para o homem, não é para a mulher, não é para o pastor, não é para o presidente, não é para o ditador, não, mas a glória é para Deus, somente para Ele e mais ninguém. Somente Ele é digno de toda a glória para todos sempre. Ele é o digno de todo louvor, Ele é digno de toda honra, Ele é digno de toda doxologia, Ele é digno de toda adoração, Ele é digno de todo engrandecimento. E nós estamos aqui nessa noite para louvar e magnificar e exaltar aquele que é digno, aquele que é maravilhoso. Amém, meus irmãos? Vamos orar, vamos buscar a face do Senhor nesta noite, vamos buscar.